No início do século XIX, a Argentina ainda nem era uma nação independente. O Rio da Prata fervilhava com disputas, invasões estrangeiras e o peso de uma sociedade profundamente marcada pela escravidão e pelo racismo. Era uma época em que os negros eram relegados ao silêncio, vistos como força de trabalho descartável, e as mulheres, sobretudo as mulheres negras, quase não tinham voz na história oficial. Mas, nesse cenário de sombras, brilhou uma chama de coragem, dignidade e resistência. Maria Remédios del Valle, que o tempo e a injustiça tentaram apagar, mas que hoje renasce como a verdadeira mãe da pátria argentina. Maria era uma mulher negra livre, filha de uma comunidade afro-argentina vibrante, mas discriminada. Desde cedo, ela entendeu que sua vida não seria marcada pela submissão. Quando os ingleses invadiram Buenos Aires, em 1806 e 1807, Maria não se escondeu. Ao contrário, esteve presente, auxiliando os combatentes, cuidando dos feridos, organizando suprimentos. Naquela época, mulheres como ela eram chamadas de rabonas, mulheres que acompanhavam os exércitos, cozinharam, curavam e muitas vezes pegavam em armas quando os homens tombavam. E foi exatamente isso que Maria fez. Quando, em 1810, eclodiu a Revolução de Maio e começou a luta pela independência, ela não hesitou em se unir ao Exército do Norte, comandado por Manuel Belgrano, uma mulher negra, pobre, sem prestígio social, mas com um coração inflamado pela liberdade, marchou lado a lado com soldados em batalhas decisivas. Tucumã, Salta, Vilcapúdio, Ayohuma. Ali não havia distinção entre homens e mulheres. Todos enfrentavam a fome, o frio, a pólvora e a morte. Mas Maria se destacou. Não apenas socorria os feridos no calor do combate, mas também se lançava à linha de frente, arma em punho, desafiando a lógica de uma sociedade que dizia que uma mulher negra deveria estar sempre à margem. A bravura de Maria Remédios chamou a atenção dos generais. Belgrano a chamava de La Capitana, um título de respeito, dado não por formalidade, mas por admiração. Mas sua vida não foi feita apenas de vitórias. Em uma das batalhas, Maria foi capturada pelos realistas. O castigo foi cruel. 9 dias de açoites públicos, 9 dias de dor e humilhação. Seu corpo negro marcado pelas chibatadas, sua dignidade testada diante da multidão. Mas nem a tortura conseguiu dobrar seu espírito. Ela fugiu, voltou ao campo de batalha e continuou sua missão. Uma mulher que, mesmo açoitada, mesmo ferida, recusou-se a desistir da luta pela liberdade. No entanto, a mesma sociedade que a viu lutar preferiu esquecê-la quando a guerra acabou. Terminada a independência, Maria caiu no anonimato. Viúva, sem recursos, foi condenada a vagar pelas ruas de Buenos Aires, pedindo esmolas para sobreviver. Os mesmos homens que a aplaudiram nos campos de batalha viravam o rosto para não vê-la mendigando. É um retrato cruel da história. A mulher negra que deu o sangue pela pátria, condenada à pobreza e ao esquecimento. Anos depois, veteranos de guerra a reconheceram nas ruas. Surpresos, viram que aquela mulher pobre e invisível era a mesma capitana que havia combatido ao lado deles. Sua história começou a ser contada no Congresso, até que, em 1827, recebeu finalmente uma pensão e o posto de capitã. Mais tarde foi elevada a sargento-mor, título que manteve até sua morte, em 1847. Mas mesmo esse reconhecimento chegou tarde, quando sua vida já havia sido marcada pelo sofrimento. Maria Remédios del Valle morreu pobre, mas carregando consigo um legado que atravessaria os séculos. Durante muito tempo, foi apagada pela história oficial. Era mais conveniente lembrar apenas dos generais brancos, dos heróis consagrados, e deixar no esquecimento a mulher negra que ousou desafiar a ordem. Foi apenas no século XXI que sua memória foi resgatada com a dignidade que merece. Em 2010,
a Argentina instituiu o Dia Nacional dos Afro-Argentinos e da Cultura Afro, celebrado em 8 de novembro, data de sua morte. E em 2024, sua imagem passou a estampar a nota de 10 mil pesos, o valor mais alto da moeda argentina. Hoje, Maria Remédios del Valle é chamada de La Madre de la Patria, não apenas por ter empunhado armas, mas porque sua vida simboliza a resistência de todas as mulheres negras que foram silenciadas pela história. Sua trajetória nos lembra que a luta pela liberdade não se faz apenas com espadas e canhões, mas também com coragem, solidariedade e a determinação de quem nunca aceita ser invisível. Maria Remédios del Valle é mais do que uma heroína argentina. É um símbolo universal de resistência, de dignidade e de luta contra o racismo e o apagamento histórico. Uma mulher que viveu em uma época em que ser negra significava ser considerada inferior e ser mulher significava ser ignorada. Ainda assim, ela se ergueu, enfrentou exércitos e deixou uma marca que finalmente o tempo não pôde apagar. Essa é a história da mulher negra que se tornou a mãe da pátria. Uma história de dor, coragem e glória que nos lembra que sem as mulheres negras, a liberdade jamais teria sido completa.